Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria e felicidade, né? Livro do Apocalipse, capítulo 2. Verso 1. Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Que diz assim o texto: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os mal. E pusesse à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste mentiroso. E sofreste, tem paciência e trabalhaste pelo meu nome. E não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a primeira caridade, ou primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caíste, arrependeste e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. As 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor, escrita por João, ela tem uma finalidade de elogio, uma finalidade de crítica, uma promessa e uma apresentação de Cristo. Tudo começa com Cristo se apresentando. Nas 7 cartas, Cristo apresenta-se para cada igreja de uma maneira. Aqui ele se apresenta como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos castiçais. 7 estrelas, 7 pastores da igreja, e o castiçais é a igreja. Então Cristo, aqui para Éfeso, ele se apresenta como aquele que anda no meio da igreja. É interessante, porque o nosso Salvador, o onipotente, onipresente, o que tudo conhece, o que tudo vê, o que tudo observa, o que tudo sabe, o que nada perdeu do controle das suas mãos, aquele que está na direção da nossa vida, aqueles que está na direção do nosso caminho, aquele que está na direção no controle da nossa família, no controle do nosso emprego, no controle do nosso ministério, no controle da nossa vida, ele está e sabe e anda no meio quando nós se juntamos para congregar. E aí ele vai declarar diversos elogios para a igreja de Éfeso. Eles, além de andar no meio da igreja, ele diz: eu conheço as tuas obras. Obra não salva, mas ele fala: eu conheço as suas obras. E quando nós falamos de obra, nós falamos de trabalhos. Então Jesus está dizendo: eu conheço o teu trabalho, eu conheço o que você está fazendo, o que você está trabalhando. E não é só isso. Parabéns, você tem paciência, porque trabalhar às vezes é difícil. Fazer a obra de Deus, estar em um trabalho, estar envolvido em alguma coisa é difícil. Ele fala: eu sei que você tem paciência, porque se fosse outras pessoas já tinha perdido a paciência, mas você tem paciência. Mas fica calma, você não pode sofrer esse mal. Que mal é esse que Cristo está falando para a igreja de Éfeso? E aí nós começamos a pensar que o Cristo ele vai mais além. Aí ele fala: você não pode sofrer esse mal. Por que você não pode sofrer esse mal? Porque você colocou à prova aqueles que dizem ser e não são. Então, o que Cristo está dizendo para a igreja de Éfeso, está dizendo assim, ó: muitos estão caindo nessa armadilha. Qual é a armadilha? Aqueles que dizem que são e não são, então dando ouvido para eles. Aí o Cristo fala para a igreja de Éfeso: vocês não, vocês estão colocando à prova. E nada melhor
do que colocar à prova. Nada melhor de que observar aqueles que te fazem crítica e aqueles que te fazem elogio. Nada melhor de que aquele elogio que é dito para você foi para massagear o seu ego. Nada melhor de que aquele que te critica, você pegar aquela crítica e você saber que aquela crítica muitas vezes é para o quê? Para a sua edificação. Porque uma boa crítica nos ajuda. Uma boa crítica faz a gente analisar no que a gente está errando. Talvez a gente está envolvido tanto assim, que as pessoas de fora olham e observam melhor do que nós, quando não é assim. Mas também você tem que colocar à prova quando a crítica ela é destrutiva. Quando a crítica quer te abater. Quando a crítica quer te matar. Quando a crítica quer fazer você parar com a obra que você tem. Quando a crítica quer fazer você perder a paciência que você está demonstrando. Então o problema da igreja de Éfeso não era doutrinário ali. Porque na doutrina ele estava colocando o quê? A prova, pastor Manassés. Não era doutrinário. Aí Cristo ele fala, mas tenho porém contra ti uma coisa. Você tem doutrina, tem paciência, faz a obra, está na obra de Deus, está todo elogio, mas eu tenho algo contra ti. E o que Cristo tem algo contra a igreja de Éfeso? Que deixasse o primeiro amor, Alessandra. E aí é entender o que é esse primeiro amor. O que é esse primeiro amor da igreja de Éfeso? Alguns vão dizer que esse primeiro amor é intensidade. Talvez a igreja de Éfeso começou com Paulo, aonde contagiou toda a cidade de Éfeso, ao ponto de queimarem livros, ao ponto de ter um grande avivamento, e na época de João estava enfraquecendo. Mas eu não observo por esse lado. Eu creio que o primeiro amor não é intensidade. Eu orava 2 horas, hoje eu só tenho tempo para orar meia hora. Mas se você orar meia hora com verdade no coração, né, Diana? Melhor do que você ficar jogando conversa fora 2 horas. Talvez lá no começo da sua fé você tinha uma profissão, você tinha um emprego, e nesse emprego você tinha tempo para poder estar. Hoje o tempo está mais curto, então você perdeu o quê? A intensidade. Mas quando nós perdemos o primeiro amor, não é você orar 2 horas, agora orar meia hora, orar 20 minutos. É quando nós perdemos a constância. Você perder a continuidade. O problema não é começando orando 2 horas e depois orando 30 minutos. O problema é começar a orar 2 horas e depois deixar de orar. O problema não é ler toda a Bíblia, todo o livro da Bíblia e depois começar a ler só o livro de Salmos, não. O problema é você começar a gostar da Bíblia e depois você deixar para lá. O problema é você amar esse ambiente e esse ambiente te fazer bem. E agora? Esse ambiente está fazendo até mal para mim. Não basta ter doutrina. Tenho, porém, contra ti. Aí Jesus, o que Jesus faz numa hora dessa? Quando a pessoa pede a constância na presença dele.
quando a chama do Espírito Santo vai se apagando. Jesus não obriga ninguém. Jesus fala o quê? Em algum momento você caiu. Em algum momento você caiu. Mas Cristo está falando. Não apenas lembra o que te fez se tornar o que você está sendo agora espiritualmente falando. Mas a melhor coisa é você se arrepender. Porque enquanto tem arrependimento, tem salvação. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.